Pessoal, agora a gente vai falar sobre outra eleição também muito pegada com PT e PL, partido de Lula, partido de Bolsonaro, e a gente vai entrevistar Emanuel Freitas, analista político, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e coordenador do doutorado em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará. Muito obrigado, Emanuel Freitas, já está aqui com a gente. Pronto. Do outro lado, Mona Lisa Soares, também já agradecendo, analista política, doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, coordenadora do Laboratório de Estudos sobre Políticas, Eleições e Mídia da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado aos dois aqui pela presença. Eu acho que essa eleição de Fortaleza é uma eleição emblemática e eu queria conversar com vocês exatamente por que ela é emblemática, o que ela representa. Evidentemente que estamos com dois cearenses aqui, a gente vai pensar Ceará, mas a partir exatamente dessa disputa que acabou sendo uma disputa nacionalizada. Talvez nenhuma outra capital tenha tido, pelo menos do ponto de vista simbólico de partidos, né, uma eleição tão definidora. Mas eu acho também que eu queria falar com vocês sobre personagens periféricos, como, por exemplo, Ciro Gomes também, e o papel dessa família Gomes. Professora, começando pela senhora, por que essa eleição é tão emblemática para o país, para que a gente observe Fortaleza, observe os movimentos dos cearenses nesse caso? Boa tarde, Léo. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Acho que essa é uma eleição emblemática, porque ela revela um pouco isso que você colocou, Léo, que é a polarização mais explícita, né, da nacional, que a gente apontou, mas acho que pelos próprios desdobramentos dela também é importante ficar de olho, né? Do ponto de vista mais geral, a gente observa, é a única capital agora que o PT conquistou, né? Então, o Ceará vai se tornando um pouco esse bastião importante, inclusive no Nordeste. Fortaleza é a capital, a quarta capital do país, a mais relevante do Nordeste do ponto de vista de densidade populacional, o maior PIB também. Então, é uma capital muito importante, né? E não foi à toa que, obviamente, o grupo situacionista estadual e federal investiu tanto, né, do ponto de vista da sua campanha, né, dos seus esforços para esta disputa, e também o grupo oposicionista mais organizado em torno do bolsonarismo, né? O grupo do bolsonarismo ocupou a presidência do PL e fez todo o movimento muito fundamental de centrar esforços em Fortaleza. O PL não elegeu nenhuma prefeitura no Ceará em 2024, né? Foi para o segundo turno em Fortaleza com esse nível de força e de competitividade, porque, de fato, os esforços todos foram muito mobilizados para essa disputa, considerando os avanços que esse grupo também já tinha conquistado no Estado. Né, quais sejam a eleição do próprio André Fernandes a deputado federal em 22 como mais votado, o deputado estadual, que é o presidente atual do PL, Carmelo Neto, mais votado. Eles haviam conquistado a ampliação da votação do ex-presidente Bolsonaro, né? Então, Fortaleza se tornou, digamos assim, essa cidadela importante de disputa destes dois grupos, né? Sinalizando aí, portanto, o seu papel estratégico no Nordeste, mas também agora nessa dimensão nacional, né? Então, eu acho que também para os desdobramentos é isso. Do ponto de vista do caminho que o PT vai percorrer até 26 e também da organização que o PL e esse grupo bolsonarista vão fazer, essa capital, né? E as consecutivas disputas para o Estado e nacional também vão passar por os resultados desses grupos aqui. Bem, Manuel Freitas, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. Qual é a sua avaliação sobre a importância, o que é que a gente precisa olhar para essa eleição em Fortaleza, para olhar para a política nacional? E aí, avança um pouquinho na pergunta pelo seguinte: a esquerda, isso em São Paulo ficou muito claro, mas em outras capitais também, perdeu essa capacidade do discurso para os mais pobres. Semana passada, o Gessé de Souza, enfim, sociólogo, lançou um livro Pobre de Direita, que ele fala justamente isso, essa dificuldade de diálogo. A gente entrevistou o Gessé, inclusive, aqui no Poder Expresso, e ele falou justamente isso, a dificuldade de diálogo da esquerda
com o mais pobre. Ainda está ancorada a esquerda em valores, se não identitários, mas também a partir de um mundo trabalhista que já não é mais efetivo, e tem uma dificuldade, e aí não está nem se falando dos evangélicos, mas está se falando também dessa dificuldade de explicar, né? O Gessé até fala, tem que explicar quem é o inimigo, o inimigo desse grupo social. Isso não está claro na cabeça das pessoas. Queria uma avaliação, a partir de Fortaleza, como é que você pode olhar um cenário mais nacional, Emanuel? Muito obrigado. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Mona Lisa. Boa tarde, quem nos assiste. Olha, acho que a eleição de Fortaleza ela nos aponta para uma questão importante, respondendo o que você está perguntando, que é a ampliação dos problemas que afetam os mais pobres. Se no passado recente esses problemas eram educação, saúde e emprego, basicamente, em nosso tempo eles se ampliaram para o problema, por exemplo, da segurança pública, que é onde esses candidatos de direita e de extrema-direita nadam de braçadas. O André mesmo tinha entre uma das suas promessas a construção de condomínios habitacionais para policiais, e ele vendia isso, inclusive, como possibilidade de aumentar a segurança em Fortaleza, bem como a prefeitura pagar diárias, mesmo sendo de outra esfera, para policiais militares aos fins de semana. Esse discurso, então, que é o discurso de mais segurança, de mais proteção da vida, de mais proteção dos bens, seduziu grande parte dos moradores da periferia de Fortaleza, onde o André venceu no primeiro e no segundo turno. E é exatamente nesse discurso de segurança pública em que a esquerda tem mais dificuldades. Então, isso pode explicar, inclusive, porque nas grandes capitais, onde a gente tem problemas de segurança, a gente pode pensar aqui, por exemplo, em Salvador, que você tem o PT que administra há 20 anos o governo do estado, e o candidato do governo saiu em terceiro lugar, menos votado do que o candidato do PSOL, por exemplo. E o prefeito foi reeleito com a votação expressiva no primeiro turno. Então, esses candidatos de direita, como era o André, eles sabem muito bem performatizar o problema da segurança pública pelo viés punitivista ou pelo viés apenas de militarização da cidade. Eu acho que isso ajuda a explicar o sucesso eleitoral dele e de outros espalhados pelo Brasil. Por isso que Fortaleza é importante, porque nós tivemos aqui uma performatização, uma localização do discurso nacional que o bolsonarismo faz. Eu creio que a única diferença que é fundamental aqui é que o André soube fazer o discurso bolsonarista de modo moderado, né? Então, de modo suavizado. Ele estava ali prometendo pagar a policiais militares, por exemplo, ou seja, mais polícia militar nas ruas, mas de um modo suavizado, né? Ontem mesmo ele reconhece a derrota, e isso é importante, ao contrário de Bolsonaro, ele reconheceu a derrota, não falou de fraude nas urnas, incitou a sua militância a reagir pacificamente e disse que estaria nas ruas para cumprir o seu papel de político de Fortaleza, né? Então, eu acho que tem uma sinalização também importante, que é uma nova geração de direita se formando aqui, políticos jovens, políticos que se geraram politicamente no bolsonarismo, mas que, graças ao seu sucesso eleitoral, conseguem manter o bolsonarismo local fiel a ele, mas conseguem extrapolar esse raio eleitoral. Por isso que eu acho que Fortaleza é importante. Muito bem, Emanuel. Se me permite, eu acho que aqui, a Mona Lisa deve concordar, aqui tem sinais importantes, tanto do lado vencedor como do lado perdedor. Isso é importante. Eu faço uma única observação em relação à questão da segurança na Bahia. Como você falou, o PT está administrando o Estado há muito tempo, mas a polícia baiana é uma das mais truculentas e uma das mais letais. Então, esse discurso da segurança, e eu preciso de mais informações sobre a Bahia para saber até que ponto o PT tem trabalhado ou não tem trabalhado de forma mais efetiva em relação a esse discurso da segurança, mas que, de alguma forma, a política de segurança na Bahia tem corrido solta, porque não consegue segurar a polícia de uma forma clara
como talvez a centro-direita conseguiu segurar em São Paulo. Mas essa é outra discussão. Eu vou colocar aqui agora uma sonora do Evandro Leitão, declaração do Evandro Leitão, para que a gente volte já com a Mona Lisa, depois a gente volta com o Emanuel para a gente encerrar. Vamos lá? Obrigado. Eu passei aqui para dizer para vocês, muito obrigado, militância do Partido dos Trabalhadores. Foram vocês que deram essa vitória para a população fortalecense. O bem venceu o ódio, a humildade venceu a arrogância e prepotência. Aqueles que se acham dono do poder, aqueles que se juntaram tudinho com o filhote de Bolsonaro, deram com os burros na água. E eu quero dizer para vocês que a partir de 1º de janeiro de 2025, vocês terão um prefeito que vai orgulhar a cada um de vocês. Muito bem, aí a gente também tem a sonora do André Fernandes, candidato derrotado. Vamos a ela? Por mais que esse tenha sido o resultado, deixa eu dizer, nós já fizemos história. E o recado que Fortaleza deu, não só para nossa cidade, não só para o estado do Ceará, mas para todo o Brasil, é que nós estamos numa nova guinada, uma mudança, uma prosperidade, uma renovação. Professora, por falar em renovação aí, eu queria falar sobre um político que acabou, a gente já citei aqui no início, que acabou meio que se perdendo ali em relação aos próprios grupos. Quando a gente fala quando comecei o programa aqui falando de Bolsonaro e da forma como em determinado momento ele flertou com o Marçal por ciúmes em relação ao Nunes, por não estar necessariamente como protagonista na eleição do Nunes, e houve um flerte ali de poucas horas, mas houve um flerte do Bolsonaro com o Marçal. Ciro Gomes me parece também essa figura muito emocional, né, com grandes sentimentos, mas que me parece que acabou se atrapalhando no sentido de uma própria... É difícil falar isso, porque, na verdade, a vida segue e não se acaba, não se acaba aqui, evidentemente. Mas a própria biografia do Ciro Gomes, me parece que tem uma confusão aí. Como é que a senhora analisa, professora, a senhora que acompanha mais diretamente esses movimentos aí dos Gomes? Léo, queria só comentar um pouco, assim, acho que as sonoras mostraram, acho que uma imagética muito interessante, que inclusive revela aspectos simbólicos muito, semioticamente são excelentes cenas para a gente observar. Eu acho que o Evandro, desculpe, começa a dizer, né, o Evandro, o governador estava do lado dele, começar dizendo que eu passei por aqui, na Avenida da Universidade, que é o local histórico da militância petista e de onde se congrega com as conquistas petistas, sinaliza muito as mudanças que ocorreram com o fortalecimento do grupo do ministro Camilo Santana, que passou a operar os seus principais comitês em outras zonas da cidade, muito afastadas da Avenida da Universidade. Inclusive, é importante dizer que foi nesta região do Benfica, da Avenida da Universidade e adjacências, que foram as urnas em que o Evandro conseguiu a maior distância. Então, estou só colocando isso para dizer assim, como há também uma tensão entre essa posição que o grupo do ministro Camilo Santana assumiu em relação à história dos partidos dos trabalhadores, mas que nesse momento de finalização e do vamos ver quem vai fazer a campanha na rua e quem vai garantir os votos, é justamente nas zonas históricas onde o PT de Fortaleza e do Ceará tem força, que isso se revelou. Acho que isso também é um sinal importante para esse grupo reconstruir-se, digamos assim, em torno também da sua história. Acho que isso é uma coisa interessante para a gente observar. No caso do André, vou deixar para o Emanuel comentar também aí
a semiótica dele aí em cima da caixa de som e o seu público, que eu acho também muito interessante. Do ponto de vista do Ciro Gomes, acho que tem uma questão relevante que, no caso do Ceará, o Ciro foi perdendo, né? A gente sempre, todo mundo que entrevista a gente pergunta pelo Ciro, porque o Ciro foi esse candidato presidencial, né? Tem essa visibilidade e tal, mas acho que no caso do Ceará, o Ciro foi perdendo relevância ao longo do tempo, e também isso tem a ver, obviamente, com essas escolhas que você mencionou. Neste caso desta eleição deste ano, especialmente, o ex-ministro Gomes sequer foi mencionado pelo candidato do seu partido, que era o candidato à reeleição, o prefeito Sarto. Ele não apareceu em nenhuma peça, ele não apareceu na campanha, ele não apareceu em nada. Todas as pesquisas indicavam uma péssima imagem do ministro, então, do ex-ministro, ele sequer conseguiria fazer algum nível de transferência. E penso que, do ponto de vista eleitoral, então, ele tem esse lugar agora de pouca relevância do ponto de vista de emprestar o seu capital, de impulsionar, de algo na cidade, no estado. O caso do PDT ter minguado nas eleições de 20, né, e a força ter ficado com o Cid, eu acho que é algo importante a gente observar. O PSB foi quem mais fez prefeituras, o PDT decaiu enormemente, então o grupo que ficou alinhado ao ex-ministro Gomes teve uma derrota fragorosa em termos de prefeituras, o fato de não terem conseguido levar o prefeito Sarto ao segundo turno, e agora no segundo turno terem todos se alinhado em torno do candidato André Fernandes, que também foi derrotado. Então, acho que isso é um dado importante. E só para finalizar, então, acho que esse é o papel um pouco que o Ciro tem no Ceará, e que, inclusive, acho que vai colocar atenções para a posição dele. Acho que a mídia toda já tem coberto isso, inclusive com relação ao PDT nacional. Muito bem. Manuel Freitas, vamos lá. A professora Monalisa deu a dica. Vamos falar sobre o discurso do candidato derrotado e que isso também representa em Fortaleza, a partir e do Ceará também, né? Que claramente ali o estado nordestino, uma capital nordestina, mas que, por mais que o candidato bolsonarista tenha perdido, chegou muito forte e quase que ganhava a eleição. A diferença foi muito pequena. Ou seja, mostra, e aí eu volto a minha pergunta inicial, Emanuel, para você falar sobre o derrotado, dessa dificuldade e desse discurso da direita buscando justamente essas pessoas ali que, em algum momento, não que fossem de esquerda, mas que votaram a análise em relação ao candidato derrotado. Muito obrigado, Manuel. Então, o André, a gente pode entender que a derrota vitoriosa dele, vamos dizer assim, né, ela se deveu por conta da sua moderação. Tá? Ele, embora seja reconhecido como candidato de Bolsonaro, não utilizou, teve uma única vez que o Bolsonaro apareceu no horário gratuito, que foi no dia 7 de setembro, né? Mas ele teve uma imagética, para os termos aí da Mona Lisa, durante a campanha toda, que repetiu aquilo que o Bolsonaro fazia ali em 2018. As motociatas, a ideia de que era ele contra o sistema, de que era ele contra todos os poderes, de que era uma campanha simples, uma campanha limpa, uma campanha né? A própria ideia da caixa de som repetida diversas vezes, mas o que é mais importante, eu acho, vai ser o sucesso aqui em Fortaleza, que foi uma cidade que o Bolsonaro conseguiu apenas 32% dos votos em 2022, é que ele, não utilizando-se da imagem do seu patrono, fez uma campanha mais à direita moderada, né? Tomando lugar, inclusive, de outros atores aqui do campo político local que estariam nessa posição de direita moderada. Então, a pergunta que fica a primeira certeza que fica o seu sucesso eleitoral se deveu à sua moderação. Né? E que nos parece, então, que aquilo que a campanha do Evandro tentou o tempo todo colar a imagem de que ele era o candidato de Bolsonaro, não foi tão forte assim. Mas, ao mesmo tempo, significa dizer que ele conseguiu esse êxito graças à sua moderação, que se expressou de diversos modos, como ele, usando as suas próprias palavras, a sua campanha foi a única que não teve direito de resposta. Isso significa dizer que ele não tomou a posição aguerrida e radical que se esperava dele, que se viu na sua própria atuação como deputado, durante a campanha, durante os debates,
durante as sabatinas em que ele voltou o tempo todo para pedir desculpas por declarações que havia feito na adolescência e também na vida política, voltou atrás com relação à vacinação, disse que ele mesmo teria se vacinado, né, ao contrário do que já havia dito em podcast para os seus apoiadores, e ontem mesmo, no discurso da derrota, reconhecendo o resultado das urnas, fez um discurso bastante moderado e se posicionando como esse grande político que faria a renovação que estaria no horizonte da política não apenas de Fortaleza, mas também do estado do Ceará. Então, acho que ele já se coloca, então, numa posição de liderança, deixando para trás outros personagens que estariam aí, como o próprio Capitão Wagner, Roberto Cláudio e outros nomes aqui da política local, né? Eu acho que todos esses, então, que o apoiaram no segundo turno, acabaram sendo vítimas da sua estratégia, porque quem sai fortalecido é ele, ao passo que os outros estão aí como meros coadjuvantes dessa vitória eleitoral, dessa consagração eleitoral que ele teve, mesmo tendo sido derrotado pelo Evandro. Emanuel Freitas, Monalisa Soares, eu queria dizer aos dois que, como pernambucano e como gosto de acompanhar a política nordestina, eu passaria aqui horas e horas conversando com vocês. Agradeço muito aqui a presença dos dois, espero encontrá-los outras vezes, sempre aqui no Poder Expresso. Um forte abraço, muito obrigado pelo tempo e pela gentileza de vocês. Boa tarde. Eu agradeço.